Eu vou falar em português devagar. Se qualquer momento vocês não me compreenderem, pode perguntar e eu falo em inglês. Eu escrevi os slides em inglês porque eu acho que talvez fica mais fácil de entender caso vocês não entendam o que eu estou falando. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer poder participar desse curso. E hoje, nessa aula, eu vou apresentar para vocês uma das novas técnicas que nós temos hoje aqui no Sirius, que é uma técnica que nós não tínhamos antes no antigo Synchrotron, que é a técnica de XPCS, X-Ray Photon Correlation Spectroscopy. Essa é uma técnica que permite, né, eu gosto de fazer esse paralelo, que é como se pudéssemos gravar filmes usando raio-x coerente. Com isso, qual que é o roteiro desses filmes, né? Nós conseguimos visualizar a dinâmica que está ocorrendo na amostra na escala nano e micrométrica. Então, por exemplo, quando nós temos o movimento de um coloide, né, nós vamos conseguir determinar ali o percurso que ele está fazendo, a velocidade, né, e assim ter essa informação dinâmica. Então, que escala de tempo e tamanho que nós conseguimos cobrir com essa técnica? Então, nós vamos estudar ali objetos que vão de poucos nanômetros até micrômetros. Então, por exemplo, né, proteínas, condensados, micelas, e que se movimentam numa escala de tempo, no caso aqui, nos círios, né, na linha KTRT, nós conseguimos cobrir uma faixa de tempo de de microsegundos até muitos minutos. Então, nessa faixa de tempo e tamanho que nós conseguimos estudar esses fenômenos, que é uma escala de tempo e tamanho que permite estudar proteínas e formação principalmente de condensados em proteína, que é o principal, vai ser o principal assunto dessa apresentação, dessa aula. Bom, antes de começar com XPCS, eu gostaria de fazer uma introdução, relembrar aí a aplicação das técnicas de síncrotron. Então, né, vocês já tiveram a aula de dicroísmo circular, de Sachs com Leandro. Então, vocês já viram que usando técnicas de luz síncrotron, a gente pode ter informação estrutural das amostras, composições químicas, né, quiralidade, tamanho. No caso aqui, usando a técnica de XPCS, a gente vai cobrir, então, fenômenos dinâmicos que ocorrem aí na escala de nanômetros a micrômetros. E que fenômenos dinâmicos são esses? São fenômenos de agregação, separação de fase, difusão, transição vítrea, transição gel. Esses são exemplos de fenômenos dinâmicos que nós conseguimos estudar, então, por essa técnica. Então, só relembrando, quando nós usamos, então, raio-x para estudar os materiais, nós temos dois principais efeitos, que é o caso de esse fóton de raio-x incidente ser espalhado ou vai ser absorvido ali pelo átomo. O que ocorre, então, quando nós iluminamos a amostra com raio-x, né, todos esses fenômenos, na verdade, eles vão ocorrer. Parte desse raio-x ele vai ser absorvido, parte do raio-x vai ser espalhado, parte do raio-x vai ser transmitido. E o que vai mudar num experimento ao outro é como nós coletamos essa informação. Então, no caso de XPCS, nós vamos usar o fenômeno de espalhamento, assim como no SACS. Então,
nós podemos ter, né, como eu disse, a absorção, que vai ter ali uma transferência de energia, o espalhamento elástico, que tem uma transferência de momento, e o espalhamento inelástico, que tem uma transferência de momento e energia. No caso do XPCS, nós estamos falando de espalhamento elástico. Só existe uma transferência de momento, não de energia, que é exatamente o mesmo fenômeno físico dos saques, que vocês viram na aula na semana anterior. Então, no... Aline, Oh, sou Gabriela. Só para aclarar, eles ainda não tiveram aula de sax. O Leandro está com alguns problemas e ainda não conseguiu conectar-se. Eles ainda não viram nada de sax. ah, tá bom, ok, desculpa. Então, deixa Tudo eu bem. aproveitar e explicar um pouco melhor. Obrigada. Obrigada. Então, quando nós temos o experimento de Sachs, né, que é espalhamento de raio-x a baixo ângulo, o que acontece é que nós usamos um feixe de raio-x que ele é parcialmente incoerente, nós iluminamos a amostra e esse raio-x ele é espalhado, formando assim, né, um padrão de espalhamento. Esse padrão de espalhamento ele é difuso e ele carrega as informações do tamanho e da forma desses objetos, né? Então, por exemplo, se for uma medida de saque de proteína. Então, se nós tivermos uma proteína em solução, iluminarmos com raio-x, ela vai espalhar. Nós vamos conseguir calcular, por exemplo, o raio de giro desse envelope de proteína, né? O tamanho desse envelope de proteína. Esse é um exemplo, né, da aplicação do SACS. Então, com o SACS, nós temos uma informação média ali da média da amostra. Então, nós vamos obter o tamanho médio que está naquela amostra, por exemplo, das proteínas em solução. No caso, hoje no Sirius, nós temos um feixe que ele é coerente. Então, o que isso significa? Que todas as ondas, elas estão em fase e têm o mesmo comprimento de onda. Se eu realizo esse mesmo experimento de iluminar essa amostra com esse raio-x coerente, ao invés de ter o espalhamento difuso que carrega a informação média da amostra, nós temos a formação de um padrão de speckles. Cada objeto da amostra espalha esse raio-x numa posição específica, formando assim um speckle, que é esse padrão granulado. E ele vai depender do arranjo exato da amostra. Então, com isso, nós conseguimos ter uma informação que é além da propriedade média. Então, as duas técnicas, elas não são de maneira nenhuma concorrente, mas sim complementares. Então, no SACS, eu tenho essa informação média de tamanho, de forma, que ela é muito importante para várias aplicações. No XPCS, é basicamente o mesmo experimento, porém com feixe coerente, o que me permite obter uma informação espacial exata de como essa amostra está arranjada. Então, só para contextualizar, a técnica de XPCS ela é relativamente nova, comparando com outras técnicas tradicionais, como o sax, por exemplo. O sax é uma técnica que vem lá de 1930, com Guinier, né, que iniciou essa técnica. Ela é muito consolidada nos síncrotrons e também existe equipamento de bancada, que pode ser realizado no sax. No caso do XPCS, como nós precisamos de um feixe coerente, isso é uma tecnologia mais nova que os síncrotrons têm conseguido desenvolver. Então, os primeiros padrões oriundos de um feixe coerente foram observados a primeira vez em 1991. E o primeiro experimento de XPCS foi realizado em 1995. Né? Então, comparando com o SACS, que é da década de 30, é uma técnica bem mais nova e está em pleno desenvolvimento. Então, nessa aula eu vou focar principalmente nas aplicações para proteínas, mas é algo que tem ampliado cada vez mais, né? Então, a maioria dos artigos que nós temos, eles são bem recentes ali,
né, de 2015 para frente, mais depois de 2020, e está em pleno crescimento. O experimento de XPCS, do experimento de XPCS, eu também posso obter um resultado de SACS. Então, eu vou mostrar e vou mostrando mais detalhes no decorrer dessa aula para vocês, mostrando que é um experimento que permite obter as duas informações numa única medida, então na mesma amostra. Que isso é importante porque é sempre uma informação complementar. Entender qual é a dinâmica e poder também associar qual a estrutura exata, né? Porque, por exemplo, no caso das proteínas, nós estamos estudando a dinâmica das proteínas em solução. Se essas proteínas agregam, elas têm outra dinâmica. E se essas proteínas agregarem, se eu olho a estrutura delas, eu consigo observar que elas agregaram. Então, é sempre importante ter essa informação complementar, né? Porque aí eu consigo entender melhor de onde essa dinâmica está vindo. Então, é importante complementar as duas técnicas. Bom, imagino que muitos de vocês já fizeram DLS, que é espalhamento de luz dinâmico. O XPCS, ele é muito similar ao DLS, na verdade. Então, nós temos o mesmo tipo de fenômeno, a mesma física por trás. A diferença é que no DLS é usada luz visível, enquanto que no XPCS é usado raio-x. E qual que é a vantagem de usar raio-x? Nem para quem já mediu o DLS, sabe muito bem que para o DLS as amostras precisam ser transparentes. Então, quando nós temos amostras coloridas, opacas, né, a gente não consegue fazer a medida. E quando essa amostra é muito concentrada, né, às vezes a gente tem que diluir essa amostra para conseguir realizar a medida. Enquanto que, usando o raio-x, nós não temos essas limitações. Então, com o raio-x, nós podemos medir amostras coloridas, opacas. Por quê? O raio-x ele tem um poder de penetração muito maior que a luz visível. Então, não existe essa limitação. E com o raio-x também, nós não somos limitados apenas a amostras líquidas. Né? O DLS, nós sempre estudamos amostras líquidas. Nós podemos também estudar amostras géis, filmes, diferentes estados. E também, no caso de usar raio-x, espalhamento de raio-x ressonante, nós podemos também ter uma informação ali a um elemento químico específico. Essa é uma outra vantagem. Além disso, numa linha de luz em um síncrotron, nós temos a possibilidade de combinar técnicas. Então, nós podemos facilmente acoplar ali no experimento de XPCS o UV visível, obter a mesma informação, né? Induzir ali um campo magnético, se necessário, ou também foge um pouco do exemplo da biofísica, mas nós já fizemos XPCS de amostras poliméricas durante a impressão 3D, numa impressora 3D, né? Então a gente conseguiu instalar essa impressora 3D na linha e estudando o filamento conforme ele ia sendo impresso. Então a gente tem essa facilidade de combinar diferentes técnicas e diferentes porta-amostras também, ambientes de amostras, assim conseguindo aí ter uma aplicação mais ampla da técnica. Então, quando nós usamos o XPCS, assim como o DLS, no DLS, a fonte de luz visível é um laser. E nós usamos justamente um laser como fonte de luz visível, porque o laser, ele é uma fonte coerente. Então, se nós pudéssemos observar ali, né, o resultado do padrão de espalhamento da luz visível no DLS pela amostra, nós também viríamos um padrão de especos, porque é o mesmo fenômeno que ocorre. Nos síncrotons antigamente, nós não conseguíamos ter um feixe coerente. Então, a gente não conseguia obter esse tipo de informação. Agora, nos síncrotons de terceira e quarta geração, principalmente como nos Sirius, nós temos um elevado grau de coerência, que aí permite fazer também
essas novas técnicas. Bom, não preciso nem falar qual a importância de estudar a estrutura dos materiais, né? Vocês já viram aí com certeza muitas aulas nesse módulo que mostram a importância de estudar a estrutura para entender as propriedades do material. Mas além disso, por exemplo, num sistema aí de proteínas em solução, além de saber a forma, o tamanho, como elas estão se organizando, a maneira que elas se movimentam ali naquele sistema, ele vai ser diretamente proporcional a várias propriedades, né? Então, pensando mais no ambiente celular, a maneira também que essa proteína ela pode se difundir no meio, ou se agregar, ou formar condensados, com certeza isso muda a propriedade dessa proteína. E isso que é, né, a grande vantagem de usar essa técnica de XPCS, é poder ver como essa proteína está se movimentando e evoluindo no tempo, nos diferentes meios ali. Então, com isso, a gente pode ver tanto, né, difusão, agregação, separação de fase líquido-líquido, né, na formação de condensados e vários outros fenômenos. Um sistema de proteína, por exemplo, então, quando a gente tem a formação de condensados, então, no começo, nós temos essa proteína que está em solução, ela está livre, se movimenta muito rápido e ela é muito pequena. Se ela começa a formar, por exemplo, condensados, cada vez esse condensado ele vai ficando maior, então eu tenho uma escala de tamanho que vai começar ali, né, de pouquíssimos nanômetros e vai formar esses condensados, no caso de separação de fase líquido-líquido, por exemplo, que pode, essas gotas de proteína pode ter até micrômetros. E se nós pensarmos na escala de tempo, quando eu tenho a proteína livre em solução, ela vai se movimentar numa escala muito rápida, e conforme ela vai formando esses condensados grandes, ela vai ficando cada vez mais lenta. Então, para entender esses mecanismos, nós temos que ser possível estudar uma grande escala de tamanho, mas também uma grande escala de tempo ao mesmo tempo. E aqui, né, que entra também uma das vantagens do XPCS, que é poder cobrir uma grande escala de tempo e uma grande escala de tamanho. Em relação à escala de tempo, ela é muito similar ao DLS. Em relação à escala de tamanho, é que a gente tem aí uma possibilidade de cobrir uma escala de tamanho maior do que é no DLS. Bom, então, quais que são os requisitos para poder fazer essas medidas? O primeiro deles é uma fonte de raio-x coerente, né? Então, uma das características dos cílios, devido ao fato de ser um síncrotron de quarta geração, é que a gente tem um elevado grau, um elevado fluxo de coerência, né? Não vou entrar aí em todos os detalhes físicos, mas só relembrando lá das aulas de física, né? O que é uma fonte coerente? É a que tem o mesmo comprimento de onda e está na mesma fase. Então, a gente vai ter essa coerência espacial, né? E também essa coerência temporal, porque têm o mesmo comprimento de onda e também estão ali com a mesma fase. Quando nós temos ondas coerentes, o que acontece é que elas são capazes de sofrer interferências. E no final, é tudo sobre como essas ondas vão sofrer essas interferências, né? Então, quando nós temos essa interferência construtiva, nós temos, então, um ponto ali no meu detector de raio-x, e com isso, quando nós iluminamos essa amostra, como as ondas de raio-x estão na mesma fase, mesmo comprimento de onda, quando ela passa pela amostra, a única razão dela mudar
A fase é a posição de cada objeto da amostra que vai espalhar esse raio-x. Com isso, cada objeto da amostra vai gerar aqui um ponto iluminado no meu detector que está relacionado ao arranjo exato dessa partícula. Aí você já começa a imaginar. Se eu consigo saber o arranjo exato, se essa amostra está se movendo no tempo e nós fazemos muitas imagens, eu consigo seguir como ela está se movendo. Então, né, a esse padrão de espalhamento que vem do espalhamento de raio-x coerente, nós chamamos de speckles, que parece um arranjo desordenado, porém não. Ele carrega o arranjo espacial exato da amostra. Né? Então, aqui é um exemplo de um padrão de speckles formado por um laser de luz visível. Né? A gente sempre tem esse padrão aí granulado. Então, no experimento de XPCS, basicamente, o que ocorre é que nós fazemos uma imagem, então nós coletamos um padrão de speckles na amostra, quando ela está com esse arranjo. Rapidamente nós coletamos outro, aí nesse caso ela já mudou, a gente vai ter um outro padrão, e assim por diante. Então, assim nós vamos coletando muitas imagens no tempo, e nós vamos vendo como esses speckles estão variando, e assim nós conseguimos obter informações sobre como a amostra estava se movimentando. Nós podemos fazer esse experimento, né, iluminando a amostra numa geometria que nós chamamos de transmissão. Então, eu tenho raio-x incidente, passa pela amostra e o meu detector é colocado logo à frente da amostra, né, no mesmo ali ângulo de incidência. Chama transmissão. Nós podemos também estudar XPCS na geometria de reflexão. Né? Nesse caso, em vez de olhar o espalhamento, nós vamos olhar ali a reflexão desse raio-x. Com isso, nós podemos estudar diferentes materiais. Então, o caso da reflexão, ele é mais para aplicações em química inorgânica, física, né, no caso de metais, ligas, semicondutores. Então, como não é o foco desse curso, todos os exemplos que eu vou mostrar foram realizados aí no modo de transmissão, que é o modo que permite, então, estudar colóides, géis, polímeros, emulsões, biomateriais e proteínas. Então, como que é um experimento típico? Então, como eu comentei com vocês, nós temos ali, nós vamos coletar muitas imagens. Muitas, quantas são muitas? Muitas são centenas, milhares de imagens. E nós vamos coletar elas muito rapidamente. O tempo vai depender de qual que é o tempo da dinâmica na sua amostra. Então, o que nós vemos na tela do detector durante o experimento é o padrão de speckles e nós vemos ele flutuando. Isso é o que nós vimos durante a medida do XPCS, o que parece uma flutuação randômica, mas não é. É daí que nós vamos tirar as informações. Então, no padrão de raio-x espalhado ali pelo esse feixe coerente, nós determinamos uma região de interesse que vai corresponder a um vetor de espalhamento, que corresponde basicamente a uma escala de tamanho da minha amostra. Então, nós pegamos a intensidade dos speckles, corresponde a esse tamanho específico, durante o tempo da medida, né? Então, por exemplo, eu coletei ali 1000 imagens durante 1 segundo. Então, eu vou analisar a intensidade dos speckles para cada uma das 1000 imagens e nós aplicamos a função de correlação da intensidade. Com isso, nós obtemos o principal resultado da técnica de XPCS, que é o gráfico da função de correlação. Como que nós extraímos informações dessa técnica? Então, nós coletamos ali muitas imagens. Então, 1000 imagens.
Então, quando nós aplicamos a função de correlação, o que nós fazemos é correlacionar a intensidade desses espectros de todas as imagens que têm um ΔT1, um ΔT2, um ΔT3 e assim por diante. E assim nós correlacionamos todas essas imagens. E obtemos aí a curva de correlação. O que quer dizer essa curva de uma maneira bem simplificada? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo como que essas amostras se mexeram em relação à posição inicial dela. Então, no começo, a correlação é 1, né? Então, imaginamos aí que essa amostra é uma partícula coloidal. A correlação é 1 porque ela ainda está na mesma posição, ela ainda não se mexeu. Conforme eu vou aumentando o tempo de medida, essa partícula vai se movimentando, então a correlação da posição inicial vai diminuindo, até que eu não tenho mais correlação. E com isso, nós temos sempre esse formato que é um decaimento exponencial. Se a amostra tivesse parada e não tivesse nenhuma dinâmica durante aquele tempo que nós estamos estudando, eu viria uma única reta em 1, quer dizer que ali está estático, não tem movimentação. Quando eu tenho movimentação rápida, então eu vou ver aí esse decaimento exponencial. E pode acontecer também, no caso, por exemplo, da formação de um gel, eu começo a ver essa movimentação e depois ela fica presa, porque, por exemplo, a amostra atingiu ali uma elevada viscosidade, não se muda mais. Então, com isso, eu posso ter diferentes curvas de correlação. Dessa técnica, nós podemos quantificar as dinâmicas. Então, nós podemos tirar o coeficiente de difusão e também nós podemos obter a taxa de relaxação e nós usamos muito esse modelo de KWW, que é um modelo que ele vai cobrir aí a maioria das amostras que nós estudamos em líquido. E além da taxa de relaxação, nós podemos obter esse exponente KWW, que vai estar relacionado à natureza da dinâmica. Então, como que nós interpretamos essa função de autocorrelação? Então, eu tenho esse decaimento exponencial. Se nós aplicamos a função do KWW, nós vamos obter o beta, que é o contraste de espectros, que ele está relacionado com o instrumento, com a linha de luz. Ele depende da coerência do feixe de raio-x, do tamanho do pixel do detector, então é basicamente uma característica do instrumento da linha de luz. Nós obtemos um parâmetro aqui muito importante, que é o primeiro informação quantitativa que nós vamos tirar, que é o tempo de relaxação. A forma da exponencial, do decaimento exponencial, ele vai nos dar informação de qual a natureza da dinâmica. Então, no caso, né, mais simples, mais simples não, mais fácil da gente entender, que é o movimento browniano. No caso do movimento browniano, nós temos um único tempo de relaxação na amostra. Então, tem uma difusão livre, eu tenho um gama que é igual a 1, uma exponencial simples. Então, quando a exponencial é simples, o gama é igual a 1, característico de movimento browniano. Consigo, então, determinar a natureza dessa dinâmica. Quando o gama é menor que 1, então nós temos essa exponencial que ela é esticada, ela é resultado de uma distribuição de vários tempos de relaxação. Então, é muito característico, por exemplo, quando eu tenho líquidos complexos. E o outro caso que pode acontecer é nós termos, então, essa exponencial comprimida, com gama maior que 1, que ela é característico de quando nós temos aí relaxação por liberação de estresse, que é muito característico quando nós temos formação de rede. Então, quando nós temos amostras GES, por exemplo, né? Então, aí nós vamos ter esse tipo de exponencial. Então, vocês vejam, nós podemos tirar o tempo de relaxação, essa informação quantitativa, e também qual o tipo de dinâmica que está ali naquela amostra. Então, para mostrar
um pouco na prática, que eu acho que fica muito mais fácil da gente visualizar, né? Como que a gente faz esses experimentos e como a gente usa essas informações para entender melhor as amostras, eu trouxe alguns exemplos de aplicação para demonstrar como que a gente vai usar esses resultados. Então, o primeiro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês é um estudo de nanopartículas de sílica em meios proteicos, né? Então, esse é um estudo feito aqui na linha KTRT dos Sírios, né? Que foi publicado aí ano passado na Nanoletters. É um estudo bem importante que eles produzem nanopartículas de sílica, né? De pouco mais de 200 nanômetros para aplicação biomédica. Então, a ideia é usar essas nanopartículas para liberação controlada de fármaco, de uma maneira que você vai injetar essas nanopartículas no sangue e elas vão direto até o alvo liberar essa medicação no alvo. Para isso, a primeira barreira que essas amostras precisam passar é quando elas entram em contato com esse meio tão complexo em proteínas que é o sangue, que ela consiga, né, difundir até o alvo. Porém, a gente é conhecido que quando essas nanopartículas elas entram em contato com esse meio de proteína complexo, pode ocorrer o fenômeno de proteína corona, que é a formação, né, de uma camada de proteína ali na superfície dessas nanopartículas. Com isso, elas vão ficar muito mais lentas, elas podem não chegar até o alvo, então não ter eficiência terapêutica, pode se tornar também ali um alvo para o sistema imunológico, então pode não ser eficiente e também pode não ser seguro. Então é muito importante a gente entender como essas nanopartículas elas vão se difundir no sangue e como elas vão, né, responder ali a esse meio proteico tão complexo. Então, para isso, nós medimos a dinâmica dessas nanopartículas. Primeiro em água, então vou mostrar esse primeiro resultado aqui em água. Então, aqui nós temos diferentes curvas de correlação. Cada curva de correlação, ela corresponde a um diferente Q. Então, eu só vou voltar aqui só para relembrar que eu... Então, aqui eu mostrei para vocês que a gente seleciona uma região de um vetor de espalhamento para calcular a correlação. Mas vocês estão vendo que o espalhamento, ele é numa região muito grande. Eu não preciso selecionar uma única região de tamanho. Eu posso selecionar várias. Assim, né, eu vou ter informação ali de uma faixa de tamanho. Com isso, nós temos aqui essas diferentes curvas, que são exemplos aí foi uma única medida, porém eu analiso uma grande área do meu detector. Primeira coisa, nós aplicamos a função, então, de kWw. Para essas amostras, o gama foi igual a 1, que é característica de movimento browniano, que é o esperado, porque nós estamos falando aí de um colóide em água, é esperado que vai ser movimento browniano. E nós obtemos também a taxa de relaxação. Se nós fazemos a taxa de relaxação, ela tem uma relação direta com o coeficiente de difusão. Então, a partir do gráfico de taxa de relaxação versus Q ao quadrado, nós conseguimos obter o coeficiente de difusão. Uma vez conhecido o coeficiente de difusão, nós podemos aplicar a equação de Stokes-Einstein, que correlaciona o coeficiente de difusão com o tamanho com o raio hidrodinâmico, né? É claro que ele vai depender da temperatura e da viscosidade. E esse aqui também é o mesmo princípio do DLS, né? Então, quando nós fazemos medida do DLS, né, quando a gente vai começar a medida, né, o equipamento sempre vai medir a temperatura no momento, a gente vai entrar a viscosidade do meio. Por quê? Porque ele vai usar a equação de Stokes-Einstein para calcular o coeficiente de difusão e assim para calcular o raio hidrodinâmico a partir do coeficiente de difusão. No caso do XPCS, aqui é a mesma coisa.
Tem pergunta? Si Tô vendo. temos pergunta no chat que dice, ¿cómo a información de fases es obtida no XPCS? Nós vamos tirar, então, essa informação. Tempo de relaxação, natureza da dinâmica. Essas são as duas informações básicas. Aí, no caso, se for movimento browniano, aí com o tempo de relaxação, você pode calcular o coeficiente de fusão, o raio hidrodinâmico. Então, no caso de movimento browniano, a gente calcula isso. No caso, que depois eu vou mostrar outros exemplos que não seguem movimento browniano, mas mesmo assim eu posso ver, tirar a informação do tempo de relaxação e da natureza dessa dinâmica, e ver também como ela está evoluindo no tempo. Essas são as principais informações. Então, nesse estudo, como eu disse para vocês, eles estavam interessados em entender a difusão dessas nanopartículas de sílica em diferentes meios de proteína. E no sangue também. No sangue nós também medimos, então foi um experimento NB2, né, NB2 aí, com nível de biossegurança 2, na linha de luz, teve todos os procedimentos. Porém, esses resultados são muito recentes, eu não vou mostrar para vocês no sangue, eu vou mostrar a primeira parte desse trabalho, que é o que já foi publicado, que é o estudo dessas nanopartículas em água, né? Fizemos também só no tampão, PBS, em uma solução de proteína BSA e numa solução também de sero fetal bovino, né, que é uma mistura proteica aí um pouco mais complexa. Então, para cada meio, nós calculamos o coeficiente de difusão das nanopartículas. E é interessante observar que o coeficiente de difusão ele diminui conforme aumenta a complexidade do meio. Porque, muito provavelmente, o que está acontecendo é que está formando protein corona nessas nanopartículas. A nanopartícula ela vai ficar maior devido a essa camada de proteína e, coincidentemente, mais lenta. Porém, para a aplicação que eles desejam fazer, né, dessas nanopartículas, é um fenômeno que nós não queremos que ocorra. Então, para isso, o que eles fizeram foi modificar a superfície dessas nanopartículas para evitar a formação de proteína corona. Então, eles funcionalizaram a superfície da sílica com um polímero, no caso o PEG. E aqui é interessante a gente comparar o tempo de relaxação. Tampão, BSA, FBS, né, para sílica sozinho, a gente vê que ele vai aumentando, vai ficando cada vez mais lento. Porém, quando eles funcionalizam a superfície com o PEG, o que nós observamos é que ele não muda. Então, nós conseguimos, de maneira efetiva, evitar a formação de proteína corona. Então, esse é o primeiro exemplo que eu gostaria de mostrar, né, da aplicação do XPCS para entender difusão de nanopartículas em meio proteico, né? A partir do coeficiente de difusão, a gente ter essa informação tanto da formação de proteína corona, e no caso, quando eles funcionalizaram as nanopartículas, eles puderam observar também como isso evita a formação de proteína corona. Né? Então, quem tiver interesse nesse tipo de trabalho, está aqui a referência. Outro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês é o estudo da formação de condensados de proteína quando nós temos separação de fase líquido-líquido em solução de proteína. Né? Bom, vocês devem saber aí melhor que eu que a separação de fase, formação de condensados em proteína, né? Ele é aí um mecanismo natural que ocorre para a formação de condensados biomoleculares dentro da célula. Porém, né, nós temos também a relação da formação de condensados de proteína com doenças neurodegenerativas. Por quê? As proteínas, quando elas formam condensados, eles podem ser simplesmente líquidos, porém, não só gotas de líquidos, né? Eles podem formar aí uma fase gel, uma fase sólida,
o que vai aí evoluir para um amiloide, né, e está relacionado com essas doenças. Então, usando o XPCS, nós conseguimos obter esse tipo de informação. Porque se eu tenho uma fase líquida, gel ou sólida, isso tem uma dinâmica muito diferente uma da outra. Então, nós conseguimos identificar se dentro daquela gota do condensado ainda é uma fase líquida ou já virou uma fase gel. Então, a gente consegue ter esse tipo de informação, que por vezes não é fácil, né? Porque se a gente olha os condensados por microscopia óptica, por exemplo, né? A gente sabe que formou ali os condensados. Agora, qual que é o estado ali dentro daquela gota é mais difícil determinar. Então, aí que entra a técnica de XPCS nessas aplicações. Então, a técnica de XPCS, ela vai funcionar nesses casos quando nós queremos saber, então, o estado desses condensados como uma sonda viscoelástica. Então, né, eu vou ter essa informação viscoelástica, né, se é um líquido ou se é um gel. Então, eu vou ter essa informação da fluidez dessas gotas. Então, para isso, esse também é um trabalho que foi realizado aqui no Sirius, na KTRT. Foi o primeiro artigo que nós publicamos de CISPCS, então é um trabalho que a gente tem muito carinho, que foi realizado pelo pessoal aqui do Brasil, da UFRJ, no Rio de Janeiro, e que foi publicado na Science Advances. Então, esse grupo, ele estuda essa proteína prion, faz mais de 20 anos, né? A prion, ela é uma proteína que ela está relacionada a doenças neurodegenerativas em humanos e animais, incluindo a doença da vaca louca. E essa doença, esse grupo, eles vêm pesquisando faz muito tempo a influência de íons de cobre, porque eles têm observado por diferentes técnicas que os íons de cobre presentes ali no neurônio, eles facilitam a formação das doenças prions. Então, eles vieram até a linha de luz para tentar entender melhor qual que era o efeito desses íons na separação de fase da prion. Então, eles observaram, né, usando aqui microscopia óptica, que quando você aumenta a concentração de cobre, forma cada vez mais condensados e mais rápido. E outro resultado interessante que eles observaram nesses anos, que quando você tem a combinação de íons de cobre e hidróxidos, peróxido de hidrogênio, essas espécies oxidativas, elas são ligadas ao maior dano, né, e perda neural dessa doença. Então, a gente observa o que parece indicar que quando nós temos o cobre e o peróxido, nós formamos algo que parece uns agregados, mais agregados do que simplesmente as droplets. Então, eles vieram para a linha de luz, né, com esses meios de prion, e nós estudamos a dinâmica da prion, e na presença de cobre, e na presença de cobre e peróxido. E quando nós olhamos aqui as curvas de XPCS, na presença apenas de cobre, vocês observam que a gente tem um decaimento aqui que é uma exponencial bem mais estendida. Enquanto que na presença de cobre e peróxido, nós temos uma exponencial comprimida. Então, é só observando, né, a forma do exponencial, nós conseguimos já, né, observar que tem duas dinâmicas bem distintas nessas duas amostras. Né? Então, nós calculamos aí o expoente gama e nós observamos que apenas na presença de cobre nós temos um expoente aí gama menor que 1, que está relacionado à amostra do tipo líquido complexo. Então, essas amostras, esses condensados apresentam ainda uma natureza líquida, enquanto que na presença de cobre peróxido, nós temos um gama maior que 1, o que está relacionado à formação de gel.
Então, com isso, nós conseguimos observar que realmente a combinação de cobre e peróxido, ela é a mais perigosa porque ela vai induzir a formação de condensados na fase gel. Esses resultados de XPCS, eles estão de acordo também com o resultado de fluorescência, que eles observaram que na presença de peróxido são formados agregados do tipo amiloide, enquanto que na presença apenas de cobre, né, não são formados esses amiloides, porque nós observamos aqui que esses condensados têm natureza líquida. Então, com isso, né, eles conseguiram concluir que na presença de cobre, os condensados são líquidos e eles não evoluem para uma forma sólida, enquanto que na presença de cobre e peróxido, esse estresse oxidativo do peróxido, ele vai fazer ali uma transformação líquido-sólido, formando uma fase gel que vai evoluir para uma estrutura do tipo amiloide. Né? Então, claro que esse foi apenas assim uma pequena parte desse estudo, que é um estudo muito completo, que envolveu aí o pessoal do Rio, da Alemanha, a gente aqui do Sirius, e como eu disse, foi o primeiro artigo que foi publicado aí da linha de XPCS e que nós ficamos super felizes de poder contribuir. Então, esse primeiro trabalho, ele foi importante para trazer esse assunto, né, dos condensados de proteína para a linha. Né, eu, na verdade, eu sou química de formação, né, tenho aprendido biofísica agora com o pessoal que tem estudado proteínas aqui na linha. Do ponto de vista experimental, né, como o meu ponto de vista de pesquisadora de linha, são amostras complexas de medir, o espalhamento delas é baixo, elas podem sofrer dano de radiação. Porém, as informações que nós conseguimos tirar com o XPCS, elas são muito complementares a outras técnicas, nem podem contribuir bastante para esse tipo de material. Então, nós temos desenvolvido cada vez mais e recebendo cada vez mais usuários dessa temática, de estudar aí a natureza desses condensados, no caso de separação de fase líquido-líquido de proteínas. Deixa eu ver, tem mais pergunta no chat. Claro, em presença de. Sim, nós fizemos também na presença de peróxido sem cobre e nós não observamos essa formação de gel. Realmente, ela só foi formada essa fase gel quando foi a combinação de peróxido e cobre. E tem uma pergunta aqui se é possível obter informações de nanoemulsões na base de óleos essenciais. Sim, no caso das nanoemulsões, a gente consegue observar muito próximo aos condensados de proteína, né? A fisicoquímica dos processos são muito parecidas. Então, nós já estudamos aqui na linha nanoemulsões, nós estudamos até de óleos essenciais também. Foi um trabalho que eles usavam argila para estabilizar a formação das gotas de óleo essencial e nós conseguimos estudar no tempo. Então, a gente observava a formação dessas gotas e se elas tinham tendência a agregar com o tempo para ver se essa argila ela estava realmente estabilizando essa, essa nanoemulsão. Então, isso é algo interessante, porque se as gotas da emulsão começam a coalescer e ficar cada vez maior, a dinâmica vai ficar cada vez mais lenta. Então, você consegue ter essa informação também ali indireta da estabilidade dessas nanoemulsões. Bom, um outro exemplo que eu trouxe para vocês é outro estudo de separação de fase líquido-líquido de proteínas. Nesse caso, é da proteína DDX3X, que também é uma proteína ligada ali a doenças neurodegenerativas. E essa proteína, DDX3X,
ela tem muita pouca informação sobre quais que são os mecanismos que regulam a formação desses condensados. No caso da Prion, esse exemplo que eu mostrei do cobre, já era um estudo que já tinha alguns anos que estava sendo realizado. E diferentes autores mostravam o efeito do cobre nessa formação. Eles só não entendiam muito bem, né, esse efeito do peróxido e tal. Agora, no caso da DX3X, tem muita pouca informação do que regula esse mecanismo de formação de condensados nela. Então, esse é um trabalho de pesquisadores aqui do CNPq, do LNBio, e nesse caso, o que nós fizemos foi que nós estudamos a formação desse condensado de proteína e como ela evolui no tempo. Então, eles prepararam ali a mistura, formam as gotas imediatamente e nós estudamos na linha de luz como ela evolui com o tempo. Então, é interessante ver essas curvas aqui. Então, elas foram medidas a diferentes tempos. Então, nós seguimos durante 15 minutos como elas evoluíam. Quando nós olhamos as imagens de microscopia, nós observamos que com o tempo, essas gotas elas aumentam de tamanho. Então, elas aumentam de tamanho. Então, esse resultado aqui, ele é esperado que a dinâmica fica mais lenta. Porém, além de saber se ela está ficando mais lenta, nós temos também a informação se está ocorrendo a transformação líquido-gel. Então, aqui que é a grande contribuição da técnica. Então, é interessante a gente notar que... Ah, não, desculpa, nós estudamos por 30 minutos, eu acho, essas amostras. No começo, essas gotas, a dinâmica vai ficando mais lenta, porque elas estão crescendo, e elas têm ali um expoente gama em torno de 1, porque ainda é movimento browniano, é líquido. Porém, com o tempo, nós observamos que o gama começa a aumentar. Então, essas gotas começam a formar ali uma natureza tipo gel. Então, isso é bem interessante também. Não só caracterizar a natureza do condensado, mas observar como ela evolui no tempo. Porque nós sabemos que do mecanismo celular vai ocorrer a formação de condensado, é a primeira etapa. O condensado líquido pode desfazer, a proteína volta para a sua função, mas ele pode evoluir para gel. Então, nós estudamos no tempo. Então, esse é um dos primeiros resultados, né? Agora nós já fizemos muitos outros estudos, estudando também influência de íons, de RNA e como esses condensados evoluem no tempo. Então, eu queria trazer esse exemplo porque é para dar essa outra ideia aí de aplicação. Bom, agora eu trouxe alguns exemplos da literatura que foram Está bien. realizados em outros síncrotons. Sí, tengo pregunta. Tengo Diga. o Gustavo, disculpe, tengo o Gustavo com a mão. Ah, claro. Oi, Aline, boa noite. Boa Dá para me noite. ouvir? Ah, Sim. tá aqui. Eu fiquei com uma dúvida, talvez um pouco um erro de conceito, porque eu entendi que a mudança da posição das partículas é definida a partir da mudança de fase, Uhum. referente ao espalhamento do raio-x. Isso. E como que detecta essa fase no pelas speckles? Como que isso é possível? Porque a gente teve aula de cristalografia, né, e de fração de Uhum. raio-x e a gente não consegue ver. Aí eu fiquei com essa curiosidade, como curiosidade, sabe? Sim. Então, no caso dos especos, o que a gente não recupera a fase. Essa é uma questão importante. A gente não recupera a fase no XPCS. Mas eu preciso do raio-x coerente porque senão não forma especos. Se não forma especos, eu não consigo determinar o arranjo exato. Aí vira uma informação média, que é o SACS. Mas nós temos uma técnica, técnica de imagem de raio-x tridimensional, que é as outras técnicas que nós fazemos aqui na KTLT também. Nesse caso, eles recuperam a fase desse raio-x para poder reconstruir a imagem do objeto a partir do espalhamento. Então, no caso do XPCS,
nós não recuperamos a fase, mas o fato dele estar em fase e gerar especos me permite determinar a movimentação na amostra. Deu para entender? Sim, entendi. Então é Acho que isso. sim. Não, o Obrigado. raio-x estar em fase é um requisito obrigatório, porque senão não forma especos. Ele forma especos e eu determino a movimentação baseado na movimentação dos especos. Mas eu não necessariamente recupero a fase desse raio-x. Porém, existem outras técnicas que usam raio-x coerente também, no caso, são as técnicas de imagem, que aí sim, eles recuperam a fase desse raio-x para determinar e obter essas imagens, fazer imagens tridimensionais. Então, é só para deixar isso claro. Precisa estar na mesma fase, eu não recupero. Mas existem técnicas que sim. Tá bom, obrigado, tá? Nada. Bom, então, esse outro exemplo, ele foi realizado no Synchrotron em Hamburgo, na Alemanha. Eles estudaram uma solução de lisozima, então, né, do bem modelo, eles prepararam uma solução muito concentrada de lisozima e eles estudaram ela a diferentes pressões. Então, eles induziram a separação de fase líquido-líquido com pressão. Então, é um estudo mais modelo, mas é interessante para a gente entender também que informações que eles observaram. Então, aqui, né, é um exemplo das diferentes imagens que eles obteram aí por, por XPCS. A partir da intensidade, então, desses especos, eles calcularam a função de correlação. E no caso, como eu comentei com vocês, nós podemos obter um resultado de Sachs da mesma medida. Então, aqui eles coletaram, por exemplo, não lembro exatamente, mas vamos supor 1.000 imagens. Eles pegaram 1.000 imagens em um segundo. Eles fizeram a média dessas 1.000 imagens. Se você faz a média dessas 1.000 imagens, você obtém um resultado de Sachs, que é simplesmente um padrão de espalhamento. Aí eles fizeram a integração e, da mesma medida, eles tiraram aqui as curvas de Sachs. Então, aqui a gente observa as curvas de Sachs para uma determinada pressão com o tempo. Então, aqui eles vão aumentando o tempo, né? Então, eles fixaram a pressão e foram estudando no tempo. A gente observa aí a formação de um pico. E esse tipo de perfil é muito característico quando eu tenho separação de fase do tipo decomposição espinodal, que é quando eu formo aí esse, né, não tenho nucleação, eu tenho ali uma separação de fase que eu tenho um gradiente de composição ali, né, de solvente e proteína no caso. Algo importante de se mencionar, como eu disse, no caso de proteínas, um desafio que a gente tem, né, é que as proteínas são muito sensíveis à radiação. Então, o raio-x ele pode acabar induzindo a agregação da proteína, né, a degradação. Então, a dose de raio-x ela é muito importante quando a gente está estudando proteína. Então, o que que eles fizeram? Aqui é interessante a gente ver, durante uma coleta de XPCS, eles coletaram 1.000 imagens em um segundo. Cada uma das 1.000 imagens, eles integraram, obtiveram uma curva de Sachs e ela não muda durante o tempo ali de medida. Isso é importante para mostrar que eu posso medir esse tempo sem estar gerando uma alteração na estrutura. Porque eu quero observar a dinâmica natural da proteína ali em solução. Se ela está agregando, porque ela tem tendência a agregar, porque eu coloquei ali algum componente que vai fazer ela agregar, isso é uma coisa. Agora, se o raio-x está fazendo ela agregar, aquilo não é real da minha amostra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eles mostram nesse artigo, a gente sempre faz, antes de qualquer experimento, né, de raio-x aí com proteína, independente se é SAC, se é XPCS, os testes de dano de radiação para determinar quanto tempo a gente pode medir aquela amostra sem o raio-x induzir nenhuma mudança. Porque num caso que a dinâmica da proteína é lenta, vamos supor que nesse forma um gel.
Formou um gel e para eu ter a curva de XPCS aqui, eu tenho que medir por 1 minuto. Porém, a minha amostra, depois de 10 segundos, o raio-x começa a induzir dano. Aí eu tenho que usar diferentes estratégias. Aí a gente atenua o raio-x, né? Usa diferentes estratégias aí para evitar esse tipo de dano. Então, isso é uma questão aí muito importante. Bom, mas voltando para esse exemplo, então é interessante a gente observar que para que nas curvas de decaimento deles, na verdade, existem dois decaimentos. Veem, aqui é um primeiro decaimento e aqui começa um segundo. Então, o que que quer dizer? Quer dizer que nesse caso eu tenho duas dinâmicas acontecendo ali naquela amostra, nessa faixa de tempo. E vocês observam que a faixa de tempo era super curta, né? Eles estudaram aí durante 10 segundos. A gente observa esses dois fenômenos. O que que eles observaram? Que nesse caso, quando eles induziram essa separação de fase com pressão, ocorreu a formação da separação de fase do tipo da composição espinodal, né? Que é o que eles observaram ali no SACS. Nesse mecanismo, a gente tem ali, primeiro, né, a formação de interface, e depois a gente tem ali o engrossamento dessa fase de proteína. Então, é isso que a gente observa aqui. A gente observa ali uma dinâmica bem rápida, que é mais relacionada à interface ali dessa fase, e depois essa segunda dinâmica mais lenta, que é o engrossamento dessa fase de proteína. Nesse caso, como nós temos dois decaimentos, a gente pode simplesmente pegar aquela função do kWw, né, e duplicar ela, os dois decaimentos, e assim a gente consegue analisar esse dado em uma única análise. Então, aqui é a taxa de relaxação e o gama para diferentes pressões. Então, cada curva aqui é para uma determinada pressão. Então, para a dinâmica rápida, eles observaram que a gente tem aqui um gama em torno de 2, né, acima de 1,5, que é característico, então, de uma fase tipo gel. Então, nesse caso, também formou aqui uma fase do tipo gel. E essa dinâmica está relacionada, então, à flutuação dessa rede de gel que foi formada. Desculpa, essa é a lenta, né? No caso da dinâmica lenta. Enquanto, no caso do outro fenômeno que a gente observa, é o engrossamento dessa rede gel. Uma vez que formou essa rede gel de proteína, ela vai ficando ali cada vez mais grossa. Então, com isso, eles conseguiram determinar a formação dessa rede da lisozima nesse processo de separação de fase e observar também com o tempo, né, porque eles aplicaram uma pressão e estudaram no tempo, como ela foi ficando cada vez mais viscosa. Então, a gente consegue ter então, a informação aí desse tipo de mecanismo. Bom, nesses mecanismos que a gente forma gel, então vocês podem imaginar, quando eu tenho a formação de uma rede de gel, cada vez essa dinâmica vai ficando mais lenta, né? Porque eu vou tendo um aumento da viscosidade, conforme essas proteínas vão se ligando, a dinâmica vai ficando mais lenta. Então, durante a medida do XPCS, essa dinâmica pode ter ficado mais lenta. Quando eu olho simplesmente a curva de correlação, eu não consigo observar esse tipo de fenômeno se ele existir. Então, nesse caso, a gente pode analisar o mesmo dado de XPCS, mas de uma forma diferente. Lembra que eu comentei que quando a gente calcula a função de autocorrelação, a gente vai calcular, fazer a média de todas as imagens, tem um ΔT1, ΔT2, ΔT3. Como eu faço média, né, eu acabo não vendo o que é heterogêneo. Porém, nesse caso, se nós temos ali uma dinâmica heterogênea, nós podemos fazer a correlação de cada imagem uma com a outra. Então, a segunda com a primeira, a terceira com a primeira, a quarta com a primeira. Assim, eu consigo observar qualquer tipo de heterogeneidade. E aí a gente monta esses mapas, que chama Two-Time Correlation.
que quer dizer, onde está vermelho, a correlação ali é em torno de 1, né? As coisas estão ali como se fossem mais congeladas. E aqui, nessas outras regiões, elas não estão tão correlacionadas. A gente monta esse sistema de cor. E nesse caso, se eu tenho alguma mudança durante a medida ali do estado A para o estado B para o estado C, eu consigo observar. Então, no caso, se eu tenho simplesmente movimento browniano, o sistema está em equilíbrio, então eu vejo só uma reta. Se eu tenho formação de gel, por exemplo, que está ficando cada vez mais lento, então a gente tem esse padrão, né, que vai abrir. E no caso, por exemplo, se eu tenho uma redissolução ali do sistema, que ele está ficando mais rápido, eu tenho esse outro padrão. Então, do mesmo conjunto de dados, eu consigo tirar ali a informação, tempo de relativação, natureza da dinâmica, e se tiver uma heterogeneidade, eu consigo tirar também a partir dessa segunda análise, que chama two-time correlation. Bom, a pergunta da Natália, né? Quais as características para saber se eu preciso usar o two-time correlation? O two-time correlation, ele só vai ser aplicado, então, nesses casos da dinâmica heterogênea. Mas aí, claramente, que existe essa pergunta, né? Como eu vou saber? É difícil saber. Então, quando a gente faz a medida do XPCS, no nosso próprio pipeline de análise, nós já sempre calculamos também. Então, a gente calcula automaticamente as curvas de correlação e o two-time. Se for movimento browniano, a única questão é que seu two-time sempre vai ser uma reta. Você não tem muita informação para tirar dele. Mas, se ele tem qualquer característica do tipo heterogênea, que está ficando mais lento ou mais rápido, aí a gente vai ter esses resultados também. Então, automaticamente, a partir de um conjunto de dados, nós sempre calculamos tanto o one-time correlation, né, que é só simplesmente a curva de correlação, e o two-time correlation também. Bom, então, a aplicação do two-time correlation eu vou mostrar também com estudo de formação de condensado de proteína, no caso aqui da gama-globulina, numa solução concentrada de polietileno-glicol. Então, eles prepararam aí essa solução de proteína em polietileno-glicol. Então, já é aí um sistema que já tinha uma certa viscosidade. Eles observaram, baseado nos resultados de Sachs também, que a separação de fase ocorria ali na região de decomposição espinodal. E aqui eles seguiram por XPCS durante o tempo. Então, eles estudaram de 0 a 220 segundos, desculpa, 0 a 220 segundos. E aqui a gente observa as curvas de correlação, né? Então, a gente observa que, com o tempo, o decaimento ele vai se deslocando cada vez mais para tempos maiores, né? Porque está ficando cada vez mais lento, porque está formando os condensados. Até que a última curva, vocês estão observando aqui a vermelha, ela não está completa mais, porque a minha dinâmica fica tão lenta que ela saiu ali da janela de tempo que a gente estava estudando. Então, quer dizer que eu precisaria coletar mais imagens ainda para eu continuar pegando ali essa dinâmica. Mas no caso aqui, né, foi interessante que eles já tiveram muita informação para entender a evolução desses condensados. Olhando aqui no two-time, é interessante a gente notar que a gente também observa que a gente tem ali diferentes comportamentos. Então, no caso, tanto do one-time quanto no two-time, a gente pode ali distinguir 3 etapas. No two-time fica mais fácil a gente visualizar. Logo, logo no começo, a dinâmica é super rápida, movimento browniano, a gente tem aqui uma reta, uma linha, né? O sistema ali, movimento browniano. Porém, depois que começa a formar os condensados, a dinâmica vai ficando mais lenta, né? Que a partir aqui de 40 segundos, são as curvas amarelas,
a gente observa que essa dinâmica vai ficando cada vez mais lenta, e aqui a gente observa já essa abertura no true time. Isso quer dizer que está formando um gel, e esse gel ele está envelhecendo já ali no tempo, né? Está ficando cada vez mais correlacionado. Então, está formando um gel e que está ficando como se fosse cada vez mais e mais viscoso. Então, aqui a gente observa logo no começo uma dinâmica rápida, movimento browniano. Depois, essa dinâmica vai ficando mais lenta, e aqui a gente começa a observar um padrão de realmente de dinâmica heterogênea, que poderia ser ali devido à formação de rede de gel, até no ponto, né, que ela vai ficando cada vez mais correlacionada. Bom, aqui, quando a gente observa a variação do tempo de relaxação pelo tempo da medida, então, o que eles fizeram? Eles mediram ali, como eu disse, 200 segundos. Para cada curva de XPCS dessas, eles aplicaram a equação de kWw e tiraram o tempo de relaxação. Então, isso aqui é esse tempo de relaxação para as diferentes temperaturas no tempo de medida. Então, a gente observa que no começo ali da decomposição espinodal, a dinâmica, né, ela vai ficando cada vez mais rápida conforme a gente aumenta a temperatura. E depois, ela vai ficando cada vez mais lenta e, claro, como é esperado, para temperaturas mais baixas, né, que ela fica cada vez mais lenta. Né, se a gente observar, eles estudaram ali temperaturas muito baixas, 15, 8 e 4 graus. Primeira vez que eu vi esse trabalho, eu pensei, nossa, mas qual que é o interesse, né, de estudar formação de condensado de proteína numa temperatura tão diferente do corpo humano? Porém, depois aí de medir muita proteína aqui na linha, tem duas questões. É um estudo modelo, então, para começar, é um estudo modelo, não é uma proteína ligada com uma doença, né? Então, eu disse, é uma proteína modelo, um estudo modelo. A temperatura baixa é porque você faz a dinâmica ficar mais lenta, então é um pouco proposital para eles conseguirem determinar esses mecanismos. E também a temperatura baixa, ela evita o dano de radiação. Então é isso, é um estudo modelo, mas que tem a sua importância de poder mostrar possibilidades da técnica para outros sistemas. Então foi um dos estudos que inspirou aí a gente começar essas medidas aqui na linha. Aqui na linha a gente tem medido mais proteínas reais relacionadas com doenças, então a gente mede ou a temperatura ambiente ou a temperatura fisiológica. E aí a gente enfrenta esses outros desafios, que é ter que atenuar o feixe para não ter dano de radiação e ter que ter outras estratégias. Mas eu entendo como o estudo modelo foi interessante aí eles mostrarem, porque eles forçaram a ficar lenta e também, com certeza, essa temperatura mais baixa, né, ela ajudou a formar essa fase gel. Então, o que eles fizeram? Como eles observaram que essa separação de fase era decomposição espinodal, eles usaram os modelos matemáticos, né, do Cahn-Hillard, que é o modelo que descreve muito bem esse sistema, e eles simularam como que seria a formação do condensado no caso de decomposição espinodal, como que seria o two time e como que seria o one time. E é interessante notar que os resultados da simulação, eles são muito próximos aos resultados experimentais que eles obtiveram. Então, eles conseguiram aí provar que para esses sistemas, nessas concentrações e nessa temperatura, o mecanismo de separação de fases era do tipo de decomposição espinodal, né, até acabar formando essa fase aí condensada que tinha essa característica gel e bem interessante que foi muito de acordo aí com os resultados simulados. Então, mostrando que realmente esse é o mecanismo que rege esses resultados experimentais. Então, baseado nos resultados, tanto olhando só a correlação quanto o time, então é a mesma medida, né? É só
usando os dados de maneira diferente, mas é um único experimento. Mas combinando os dois fica mais fácil interpretar, nesse caso, quando forma rede, por exemplo, né? Então, o que eles observaram aqui, nessa primeira etapa, que são as curvas azuis, né? Que essa primeira etapa aqui, abaixo de 20 segundos, é o estágio inicial da separação de fase, que rapidamente, né, forma ali duas fases. A segunda etapa é relacionada ao crescimento desses domínios, conforme eles vão crescendo, eles vão ficando cada vez mais lentos. E esse processo bem lento que eles observaram aqui no final, quando fica muito correlacionado, era relacionado ao engrossamento dessas fases separadas. Então, com isso, eles conseguiram determinar ali o mecanismo e as diferentes etapas desse mecanismo. Bom, gente, e um último exemplo, mas que eu achei genial, é um exemplo modelo também. A proteína aí super simples do nosso dia a dia, que eles estudaram aí por XPCS, foi a gelatinização da clara do ovo. Então, é engraçado porque até na parte experimental, né, eles colocam o ovo de galinha, foi comprado no supermercado, e a gente vê essa transformação de fase todos os dias na nossa casa. E eles estudaram o mecanismo dessa gelatinização da clara do ovo por XPCS. Então, aqui a gente tem, como tem a questão que eu comentei com vocês do dano de radiação, né? A gente sabe, quando você coloca o ovo na frigideira, não é instantâneo, demora ali muitos segundos para formar o gel da clara. Então, para não ocorrer dano de radiação, eles colocaram essa amostra no capilar e eles faziam uma medida, movia o capilar, fazia outra medida, movia o capilar, fazia outra medida. Assim, você não ficava irradiando muito tempo a mesma região e evitava o dano. Então, por isso que os dados estão separados aqui. Então, logo no começo, com a temperatura, o único fenômeno que a gente vai ter é a desnaturação dessas proteínas. Então, a gente não tem dinâmica nenhuma, né? Elas só desnaturaram. E elas estão livres ali em solução. Depois da desnaturação, elas começam as reações de crosslink para formar o gel. E a gente observa aqui no two time, né, essa formação desses perfis bem característicos de géis. E é interessante também que eles oscilam, né? Então fica mais lento, depois fica mais rápido, fica mais lento. Então aqui quando a gente observa o gama durante esse tempo, a gente observa, né? O gama ali que era em torno de 1, e depois com o tempo ele fica cada vez maior. Por quê? Está formando uma rede do gel dessa proteína e essa rede está ficando cada vez mais rígida com a temperatura, né? Então, eles conseguiram aí medir quantitativamente esse processo. Primeira etapa de desnaturação e depois formar o gel nessas proteínas aí do ovo. É um exemplo super simples, mas que a gente foi uma ótima ideia para ilustrar o poder da técnica, né? Porque com certeza é uma proteína que forma gel com a temperatura. Bom, gente, assim então, chegando ao final dessa primeira aula, com esses exemplos eu espero ter passado uma visão geral para vocês de algumas aplicações da técnica para o estudo de proteínas, né? Principalmente aí da formação dos condensados. Porque a proteína, simplesmente a dinâmica da proteína pura em solução, como as proteínas são muito pequenas, ela é muito rápida. Então, às vezes é mais rápida do que o nosso detector consegue medir, que é o caso aqui na KTRT. Então, tanto que quando nós estudamos os condensados, nós estudamos a partir do momento que já estão formadas gotas. Logo, o primeiro momento da formação dos condensados, a gente não consegue seguir porque é muito rápido. Então, a gente tem um limite de quão rápido o detector consegue medir. Então, aqui na KTRT, a gente tem um detector que o tempo máximo que eu consigo medir é 1 milissegundo. Então, de 1 milissegundo para cima. Então, o que é mais rápido que 1 milissegundo eu não consigo medir. Para um experimento de XPCS, é importante a gente saber qual que é a escala de tempo que a gente vai medir, mas não é simples também saber.
Então, quando a gente começa o experimento, a gente vai testar, achar essas condições. É importante determinar o limite do dano de radiação, né, para que não ocorra nenhum dano de radiação. Se tiver ocorrendo, a gente atenua o feixe, tem várias estratégias para evitar. No caso de amostra biológica, é sempre uma questão quanto essas amostras espalham, né? Elas espalham bem pouco, porque é só, né, carbono, oxigênio, nitrogênio, só elemento leve. Então, concentração é importante também. Então, às vezes, muito diluída, a gente tem um problema que o sinal fica muito, muito baixo. E é importante, durante a medida, a gente conseguir olhar as funções de correlação na hora para saber, né, se a gente está pegando a faixa de tempo correta, se eu pego o decaimento inteiro, esse tipo de informação. Bom, acho que eu falei mais do que eu estava planejando. As outras informações mais técnicas da linha de luz, e para a próxima aula eu vou trazer explicando um pouco melhor, né, a linha de luz, o experimento em si, e também alguns dados mostrando como que a gente, alguns exemplos reais, né, da gente tratar os dados e fazer essas análises. Então, eu espero que nessa aula eu tenha conseguido mostrar para vocês que com essa técnica de XPCS, a gente consegue, então, estudar dinâmica, cobrir ali diferentes escalas de tamanho e de tempo. Uma vez que você determina a dinâmica local, você consegue entender melhor os fenômenos coletivos que estão envolvidos ali naquela amostra. Bom, muitas graças pela atenção. E se vocês tiverem qualquer dúvida, se ficou alguma questão e quiserem fazer agora também, ou se não, também a gente continua aí na próxima aula com mais um mão na massa das aplicações. Bien, muchas gracias. Queda entonces abiertas preguntas. Mientras tanto, les comento que ya contacté a las personas que van a presentar la próxima clase. Piden literatura, algún libro que puedan, algún capítulo de libro que puedan ver. Então, nós não temos muitos livros ainda da técnica, realmente, por ser uma técnica mais nova. Tem um capítulo de livro que eu vou passar também, passei alguns artigos de revisão bem interessantes que eles explicam as técnicas. Existem muito pouco livro ainda, mas existe um capítulo de livro, é mais para polímeros, mas é bem próximo de proteínas, eu acho que pode ser útil também. Eu vou passar depois a referência. Bien. Les comentaba que para la semana que viene hay una parte práctica. Contactamos a 6 estudiantes en 2 grupos, ya recibieron el mail. Y quedan todavía 5 estudiantes para presentar, que lo van a hacer, creo yo, en la última clase, en la clase que va a dar la doctora Lía Pietrasanta. El profesor Leandro Bosa no pudo arreglar su problema con internet, por lo tanto no vamos a tener la clase que sigue. Vamos a ver cómo podemos acomodarlo, porque ya estamos con muy poquitas semanas, a muy pocas semanas de terminar el curso. Vamos a ver si podemos pedirle que la grabe o de alguna forma para que no la pierdan, todos los que estén interesados. Sé que hay mucha gente interesada en SACS. Y bueno, no sé, quiero saber si hay alguna pregunta más. Si no, por hoy vamos a cerrar aquí. También les comento, me acordé, que esta semana nos vamos a reunir con el resto de los coordinadores para coordinar, para ver el tema de la evaluación, las 2 evaluaciones que vienen, una que es para todos los estudiantes de doctorado y otra que es solo para los que quieran hacer la parte práctica. Estas semanas vamos a definir fechas y demás. Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre eso. No. Bien, creo que no. Eh, Creo que no hay nada por ahora. Quedamos en contacto también, si no, durante la semana. Dice la siguiente semana, ¿cuál es la técnica que sigue? Pues la siguiente semana
también cambió un poquito el cronograma. La primera parte va a ser la parte práctica de la técnica que vieron hoy, y la segunda parte va a ser pinzas ópticas por la doctora Natalia Wilke, que va a adelantar su clase, ya estaba para el final, pero al final hubo un cambio porque la doctora Lía Pietrasanta no iba a poder, entonces hicimos un pequeño cambio y entonces está Natalia Wilke con pinzas ópticas. Ya en algún momento vamos a subir un cronograma actualizado. Bueno, algo más. Bueno, nos vamos a ver la semana que viene otra vez con Aline. Agradecemos muchísimo su participación y siempre buena disposición para dar la clase. Bom, gente, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Até a semana que vem. Bueno, Tchau. buena semana para todos. Buena semana. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Gracias.